casa com Sandra Lima, que alegria poder voltar, né? E dizer que nós estamos com uma convidada muito, mas é muito especial, uma grande mulher de Deus, uma serva do Senhor, lindíssima, que tem muitos talentos. É a nossa querida Paula Falcão. Tudo bem, Paula? Pastora Sandra Lima, que honra ter que você. presente, é uma honra para mim também. Muito obrigada Eu pela quero recepção. agradecer por você aceitar o convite da nossa Eu produção, que tá? agradeço. Para esse bate-papo e hoje conhecer um pouquinho dessa adoradora, compositora, ela que tem uma história de vida tão nova, mas com uma história tão linda que eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, né, Paula? É isso mesmo, pastora. Então, vamos começar, bater um papo aqui bem legal. Seu nome é Paula Falcão. Paula Falcão. Você tem quantos anos hoje? Hoje 27. 27. Você é uma missionária, cantora, compositora, é isso? Uma missionária, uma adoradora, uma serva de Deus. Esse é o melhor e maior título que eu poderia Glória ter, a Deus. pastora. Você nasceu no Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criada em Minas Gerais. E pegou o sotaquezinho do Peguei Rio ou de Minas? A de Minas, né? A família Minas. toda lá, pois é. Sotaque maravilhoso de Minas. Foi criada em Minas, Fui né? criada E nasceu em no Minas. Rio. Exatamente. Com quantos meses você já foi para Minas? Já com um aninho? Como Olha, foi? Não, eu fiquei no Rio de Janeiro até os meus 13 anos. E aí, com 13 anos de idade, nós fomos embora para Itutinga, Minas Gerais, que é no interior de Minas. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar então, vamos lá. Você foi apresentadora na TV Corinthians. Fala um pouquinho, Sim. como foi essa transição, como você foi ser apresentadora de um programa tão, assim, diferente, né? Porque você falava sobre futebol. Sim, Acontece no verdade. Timão? Conta pra gente. Acontece no Timão. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço para todos do Corinthians. Porque fica admiração, né? É verdade. Então eu trabalhei, foram ali 1 ano e meio que eu fiquei Quase 2 apresentando, anos, quase foi. 2 anos na TV Corinthians. E foi uma bênção para mim, um presente, porque ali Uma experiência nova. uma experiência né? nova. De Eu aprendi apresentadora. muito, aprendi sobre futebol, aprendi sobre esportes, Que lindo. aprendi sobre mais. Sobre a união mesmo, É. porque ali eles são muito unidos, É. são amigos de Que verdade. lindo. Então, Você tinha quantos anos nessa eu época? tava com 20 anos. Com 20 anos, tá. Agora eu queria saber um pouquinho da sua história, tá? Porque a gente sabe que você foi uma Miss, né? Verdade. Então você tem uma história longa de vida aí pra contar pra gente, né? Conta um pouquinho da sua história, resumindo, pra gente ganhar tempo, porque dentro desse bloco a gente quer falar tudo e um pouquinho mais sobre Paula Falcão, que hoje é uma adoradora e tem um lindo CD que nós vamos chegar lá. Vamos falar primeiro sobre a sua trajetória. Como foi a sua infância? Você foi criada no Evangelho? Seus pais eram evangélicos? Um pouquinho pra gente. Sim, o meu pai, ele foi pastor, né, na Universal do Reino de Deus. Certo. E eu era pequenininha, criança, e aí aos 13 anos de idade eles se divorciaram, eu fui para Minas Gerais. Minha mãe sempre serva de Deus, evangélica. Glória a Deus. A minha família também inteira. E ali em Minas Gerais eu fui criada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Frequentando a escola dominical. Sim, eu cresci na escola dominical. Cantando na igreja. Cantando na igreja. Indo pra consagração. Indo pra consagração, indo pro monte. Fogo fazendo puro. Fogo puro. Reteté de Jeová. Fazendo jejum, Glória a oração, Deus. ajudando a minha mãe. A pastora também, pastora bênção. Cláudia, que eu quero mandar um beijo Glória pra a ela. Deus. Tá morando em Três Corações hoje, então foi ela que ali cresceu comigo, Certo. me ajudou, né? Ajudou a minha mãe, porque é muito Foi importante. como? Ela marcou a sua trajetória, Marcou, né? foi uma pastora assim que, Foi, que te esteve- abençoou, esteve Exatamente, presente, esteve orando com presente. você É. junto, né? orando pela minha mãe. Então, Certo. assim, foi. A sua Eu tive uma infância. infância muito abençoada. Na presença de Na Deus. presença de Deus. Então toda a sua infância com a sua mãe na igreja, na Assembleia de Deus. Sim, eu fui uma criança, eu não, assim, pelo fato de morar no sul de Minas Gerais, então eu não tive muito acesso a essas modernidades de hoje. Bacana. Então eu fui uma menina que brincou mesmo, Certo, de teve boneca, infância. tive infância, corria na rua. E foi criado no Evangelho. Jogava bola, Bacana, e fui isso. criada dentro do Evangelho. Certo. Aí teve uma fase da sua vida que você se despertou para ser uma Miss? Como foi isso? Ai, pois Essa é. transição.
Eu fazia atletismo, como eu disse pra você, Certo. então eu era uma jovem assim que praticava muito exercício físico, muito esporte. Ótimo. E aí eu voltando do futebol, né, fazia natação, fazia vôlei. Aí eu voltando, uma vereadora me parou na rua e falou: moça, menina, eu só tinha 14 anos, mas eu sempre fui muito alta, né? E ela falou: mocinha, você não aceita ser modelo? Eu falei: Deus me livre. Porque assim, já tinha um preconceito. Tinha pensado nisso, não tinha pensado. Você estava na igreja, Exatamente. louvando a Deus. E a minha família ali em Minas Gerais é uma família muito rígida, conservadora. Então, e aí eu fui, ela me chamou para ser Miss, para ser modelo, eu não aceitei. E ela não desistiu. Aí ela voltou de novo, falou: eu queria falar com seus pais. Olha. Aí eu falei: é mesmo? Ah, tá bom. Eu levei para falar com a minha mãe, e aí ela convenceu a minha mãe. E ali a minha mãe perguntou pra mim: aí, você quer seguir realmente carreira? quer seguir? Aí eu falei: ai, mãe, não sei, o que você acha? Ela falou: ah, talvez você pode tentar. E assim, a minha mãe me deu muito apoio. E isso, tadinha, ela trouxe. Serva de Deus, né? Então, isso gerou um preconceito na igreja. Entendi. Na Então, época era muito rigoroso, na época, né, muito. Exatamente. E aí eu participei do primeiro concurso, representei a minha cidade no sul de Minas e ganhei. Glória a Deus. Aí eu fui pra glória de abençoar, Deus, começou a me abençoar. E você foi embaixo da bênção de Deus, porque a sua mãe é uma serva de Deus. E todos os eventos ela estava, e ela estava sempre ali no camarim orando por mim. Glória a Deus. Sempre pedindo a Deus que Deus me abençoasse. E eu vi ali que naquele momento, não era por mim, não era pela minha beleza, mas é porque Deus, Ele estava abençoando a minha mãe e me abençoando. Aí você teve uma trajetória profissional. Tive uma trajetória profissional. Participando de eventos, desfilando, como foi? E aí eu ganhei esse primeiro concurso, foi Miss Sul de Minas. Ganhei um concurso no colégio, onde eu estudava, que eu estudei num colégio militar, que é o Colégio Tiradentes, em Minas Gerais, que é muito conhecido na minha cidade. E aí eu comecei a participar e comecei a ganhar. Certo. E eu comecei a gostar daquilo. Ficar feliz, né? Comecei a ficar feliz, né? Quem não gosta e eu comecei a ganhar. Você estava tendo sucesso, Exatamente. né? Naquilo que você estava fazendo. E ao mesmo tempo, é muito importante, assim, eu falo em todos os lugares que nesse tempo que eu era Miss, que eu era modelo, eu nunca deixei de servir ao Senhor. Glória a Deus. Mesmo que fosse daquela forma assim, eu orava todas as noites. Amém. Eu consagrava os meus caminhos para Deus, Glória as minhas mãos, os meus pés. Sim, palavra no coração. Eu preservei a minha santidade, Glória a santidade do meu corpo. Amém, Jesus. Que lindo, o meu né? templo. Então, assim, todas as meninas que a gente via, né? As meninas se preocupavam muito com o namoro, se preocupavam muito com a vaidade, com a estética, e eu não. Por quê? Porque eu realmente cresci num lar onde a minha família, onde a pastora, onde a minha mãe sempre me aconselhou. Então eu preservei o meu corpo, a minha santidade. Né, Paula? Glória então, a Deus. assim, e é por isso que eu via a mão do Senhor, porque eu fui obediente. Glória a Deus. Mesmo andando lá fora, entrando em lugares perigosos. Mas você continuou servindo a Deus. Eu continuei servindo a Deus. Certo. Porque quando eu clamava, eu sentia a proteção do Senhor. Glória a Deus. Então, aonde eu entrava, Deus estava comigo. Aleluia. A presença de Deus estava sempre sobre você. Exatamente. Né? Em tudo que você fazia, você tinha sucesso. Sim. Porque Deus estava no comando, Deus né, estava. Paula? Como foi, Paula, então, essa mudança de você sair do mundo artístico como Miss, das passarelas, para ser uma missionária? O que foi que aconteceu para você ter essa mudança radical? Conte pra gente um pouquinho olhando nessa câmera. Olha, gente, foi algo sobrenatural, e eu agradeço a Deus. É por isso que hoje eu estou aqui, por isso que hoje eu me consagro todos os dias. Glória a Deus. Trouxe esse CD com essas canções que são autorais. Lindo. Que eu falo que é o Você próprio compôs Espírito Santo. Todas as canções. Você toca algum instrumento também? Ainda não. Ainda não, mas compõe. O meu irmão toca. Gente, olha que CD lindo. Todas as composições são suas, Todas Paula? as letras são minhas. Glória a Deus. Então eu trouxe para o Senhor e consagrei esse CD mesmo para que muitas pessoas fossem tocadas através dessas experiências. Amém. Porque É o primeiro CD. Independente. Cada canção tem uma experiência, tem uma história. E tem uma experiência minha com Deus. Conte pra gente. Então, foi assim.
Eu tinha acabado de ganhar o Miss Rodeio Brasil, fui rainha do rodeio em Barretos, ganhei o Miss Brasil Imprensa, Miss Brasil Ecologia e o Miss Brasil Mundial. Então, foram 5 títulos nacionais que eu estava carregando na minha bagagem com apenas 19 anos. Meu Deus, com 19 anos de Com idade. 19 anos de idade. Com Foi poucos anos de carreira. Exatamente. Já 4 troféus. Foi a primeira... Prêmios. Exatamente. Foi a primeira Miss Minas Gerais Imprensa com apenas 16 anos. Meu Deus, que lindo. Então, eu era menor, minha mãe sempre me acompanhava ali. Menor de idade. Menor de idade. Com essa altura maravilhosa. Pois Foi a altura, né? a altura, 1,80. 1,80? E aí, eu chegava, assim, nos lugares e Deus sempre usava as pessoas de alguma forma para falar, para trazer ao meu coração a verdadeira essência da adoração. E aí, eu tive bulimia, sofria muito, eu comia, vomitava. Meu Deus. Comia, vomitava. E aí eu comecei a forçar o meu próprio corpo a eliminar o alimento que eu ingeria. Para você não engordar. Para que eu não engordasse. Porque tinha uma exigência de peso, sim, né? Porque com apenas 19 anos eu já tinha sido capa da Elite, da revista Elite. Entendi. Inclusive, depois eu vou mostrar a imagem, né? Vamos mostrar depois a imagem dessa capa. Então, e aí eu desenvolvi essa rejeição comigo mesma. Entendi. Então eu olhava no espelho e eu queria ver uma pessoa mais magra. Eu queria ser uma pessoa mais magra. Certo. Você Então eu desenvolvi essa rejeição comigo mesma. Comecei a forçar o meu próprio corpo a eliminar aquilo que eu tinha ingerido. Entendi. E aí eu tive uma infecção na garganta. Meu Deus. Por conta eu me forçava muito, né? Eu machucava. E aí fui para o hospital, estava debilitada, estava com a imunidade muito baixa. Meu Deus. Dentro do hospital eu tive uma infecção generalizada. Meu Deus. E que em 3 dias que eu fiquei no hospital, eu quase fui a óbito. Meu Deus. E aí veio uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Ficou internada. Fiquei internada. E aí, como eu precisava ser isolada, e os antibióticos não faziam mais efeito no meu corpo. Essa doença que você teve uma infecção? Sim, foi uma infecção na garganta. Certo. Que desceu. E estava atingindo todo o seu corpo. E começou a atingir os meus órgãos. Meu Deus. E ali dentro do hospital eu peguei várias bactérias. Você no auge da sua carreira? No auge da minha carreira. Tanto que quando eu estava no hospital, as enfermeiras, os médicos desciam para ver quem que... A Miss tá aí. Meu Deus. Ah, aquela Miss tá aí. E ali eu via que Deus, ele começou a operar ali naquele lugar. Um propósito de Deus, né? Um propósito. Você é escolhida do Senhor desde o ventre da sua mãe, né? E ali, nessa situação, Deus tratou comigo. Porque, como eu disse pra você, pastora, eu comecei a criar uma revolta. Sem motivo. Sem motivo. Então eu comecei a me tornar uma jovem revoltada. Comecei a me tornar uma jovem arrogante. E comecei a perder o amor ao próximo. Certo. Ficou vaidosa, Fiquei soberba, vaidosa, né? soberba. Esse é o perigo, Isso, né? eu começava... Porque você era muito nova também, Exatamente, né? eu sofria. Sabe, tanto sucesso em pouco tempo, tão jovem, né? Então, muito jovem. Então, foram muitas coisas. E eu agradeço a Deus por ter tido a minha mãe. Glória a Deus. Sempre, meu pai. Sua mãe e seu pai foram sempre intercessores. intercederam por mim, Glória oraram, lutaram por mim. E ali, por mais que eu estivesse revoltada, que eu estivesse gerando essa revolta contra mim mesma, eu tinha temor. Tinha temor. Porque você teve o evangelho, né? Como diz a palavra, ensina o menino no caminho que deve andar. Sim. Para quando envelhecer, não se desviar dele. Então você teve esse ensinamento já de berço. E nesse momento de dor, que você estava internada, né? A palavra de Deus veio e o temor do Senhor, né? Sim, e aí Deus começou a tratar comigo. Glória a Deus. E ali, no mesmo quarto que quando eu entrei, uma jovem que tinha tentado contra a própria vida. Meu Deus. Uma jovem, ela estava fazendo lavagem e ela estava muito debilitada e ela tentou suicídio. Ela tentou suicídio e foi socorrida. E ali, naquele lugar, naquela situação, me lembrei do Senhor. Aleluia. Me lembrei da evangelização. Glória a Deus. Dos seus princípios. Do meu chamado, da minha essência. Dos momentos de clamor, de oração. Exatamente, eu olhei para ela
E ali os meus olhos se encheram de compaixão por ela. E eu disse assim pra ela, Jesus pode mudar a sua vida. E ela disse assim pra mim antes, quando eu entrei. E ela tava ali sofrendo, ela falou, não quero mais viver. Eu falei, mas Jesus pode te ensinar a viver. E ali eu tava, mal sabia eu que começaria uma luta pela minha própria vida. Entendi. Você não sabia Eu não sabia do estado que eu estava. E a minha mãe começou a orar por aquela jovem. E ali eu já não me recordo mais. E aí eu saí dali, eles me isolaram. E quando eu entrei no quarto de UTI, eu estava muito debilitada. Os antibióticos já não faziam efeito, como eu já disse. E ali dentro eu peguei a sepsemia. Meu Deus. Que foi uma bactéria, né, generalizada. E ela afeta mesmo os seus órgãos. Meu Deus. E ali eu desenvolvi uma trombose. Fiquei toda roxa, né, com aquelas manchas de hematomas no corpo. E o médico entrou, a minha perna já estava sem circulação, já estava muito escura. E ele falou, olha, vamos ter que amputar. A infecção... O médico falou isso pra você? Falou pra minha mãe. Pra sua mãe. Você não sabia de Eu nada. não sabia. Eu lembro que eu passei muito mal, muito mal, muito mal. E aí o meu irmão entrou no quarto, me olhou, me descobriu aqui essa parte, porque estava coberta até o pescoço. Certo. E ele ficou apavorado, falou assim, mãe, a Paulinha tá ficando preta, o corpo dela tá escurecendo. Meu Deus. E ali a minha mãe entrou e o coração dela disparou naquele momento. Sim. E ela sentiu que algo de pior ia acontecer. E nesse momento que você estava mal no hospital, você teve algum momento de uma intimidade sua com Deus? Você fez algum pacto com Deus, alguma aliança? Tive. Conta pra gente, Essa Paula. foi a experiência sobrenatural que Glória eu a vivi. Deus, que isso é importante. Que é a mais importante Aleluia, de toda a minha Senhor. vida. Ali, quando eu desacordei, eu tive uma experiência com o Senhor. Glória a Deus. E eu saí ali por uma porta. E o que mais me impressiona é que eu andei pelo corredor do hospital. Sim. Dormindo, você se Dormindo, viu, eu me levantando vi e andando. e andando. E isso é sobrenatural. Uma revelação. É uma revelação. Por quê? Porque ali eu me deparei com um jovem todo ensanguentado. E quando eu contei isso pra minha mãe disse, mas você estava no quarto. Como é que você sabia disso? Entrou um jovem esfaqueado e eu dei essa informação pra ela. Como eu dormindo poderia ter? E aí veio o despertar. Meu Deus. Sobre a vida, porque por mais que eu estivesse ali, que eu tivesse temor, eu tinha certeza de que eu seria salva. Glória a Deus. E ali eu tive uma experiência com o Senhor. Eu entrei por uma porta. Certo. E essa porta estava aberta. E eu me lembro de entrar numa floresta mesmo, muito escura. O lugar era muito escuro. E quando eu coloquei o pé para dentro da porta, eu senti um gelo que me congelou inteira. Me congelou. Ali eu tive a consciência de que eu estava indo embora. Eu estava partindo. Estava partindo para um lugar escuro. Para um lugar de escuro. treva. Exatamente. E aí? E aí é essa parte que me entrou desespero. Naquele momento, eu comecei me veio um filme na minha cabeça. Qual foi o filme? O filme foi, peraí, mas eu não pequei, eu não forniquei, eu comecei a tentar provar aquilo pra mim. Certo. Por que eu estava entrando naquele lugar escuro, Sendo que você não tinha sendo abandonado que na Jesus. minha mente eu não tinha abandonado Jesus e eu não tinha pecado. Entendo. E ali eu entrei em desespero, eu fiquei desesperada. Meu Deus, que E aí, experiência. exatamente quando eu coloquei os meus pés ali, me passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a me recordar de quando eu era criança. Glória a Deus. O Espírito Santo O Espírito Santo foi nessa trabalhando revelação, nessa né? revelação. E aí eu me lembrei do meu pai, da minha mãe. Fez voltar na sua infância. Me fez voltar na minha infância, todos os Na natais da igreja. presença de Deus na igreja. Todos Louvando os a Deus na réveillons, igreja. louvando a Deus na igreja Glória todos a os dias. Deus. Eu limpando o altar. Ai, Até a água que eu levava para o Glória. pastor, eu preparava o copo, sim, para o pastor. Eu Servindo limpava o anjo da igreja. banheiro. Olha que lindo. Eu limpava o banheiro da igreja, porque eu amava fazer isso. Glória a Deus. Então, eu preparava todo o altar, toda a igreja antes de abrir, Aleluia. antes das pessoas entrarem. Glória a Deus. E aí, eu comecei a ter toda essa lembrança, essa experiência. Deus me trouxe tudo à tona.
Foi aí que eu entrei em prantos de choro, de desespero. Eu voltei daquela porta. Voltou. Quando eu tentei abrir uma porta que é branca, eu conto assim, eu me lembro nitidamente. Essa porta não abria. Não abria. E nessa porta era como se tivesse luz do outro lado. Aleluia. E eu via a greta de luz assim. Eu tentava abrir, não abria. E nesse tempo, a minha mãe, ela colocou o rosto no chão e ela chorou durante uma noite inteira, até amanhecer. Enquanto você estava tendo essa revelação. Enquanto eu estava, porque seu foi espírito, a chance, né, que o doutor, que o médico deu para minha mãe para ela orar, porque no dia seguinte eles já entrariam no hospital para amputar e para ter o desenvolver ali dos procedimentos médicos. Certo. E ali naquele momento a minha mãe chorou e ela veio à memória, ela fala, né, que aquela passagem sobre Ezequias, quando ele colocou a casa em ordem, quando ele colocou o rosto na parede e pediu que o Senhor acrescentasse os anos de vida. Glória a Deus. E ali a minha mãe orou e clamou para que o Senhor desse, para que ele acrescentasse anos de vida. Né? E assim ela disse que o quarto de manhã ela estava embriagada de cansaço. Meu Deus. Embriagada de tanto clamar. E ali ela apagou por um instante. Ela adormeceu. E quando ela adormeceu, que os médicos entraram, me descobriram assim, né? Eles olharam pra mim e viram que a bactéria já não estava mais. Meu Deus, que coisa. E aí foram descendo muitos médicos, aconteceu muitas coisas. E nesse tempo que a minha mãe, que os médicos entraram, que a minha mãe chamou, que os médicos acordaram ela no chão, porque ela dormiu orando, clamando. Os gemidos inexprimíveis, né? Ali ela fala que ela recebeu a glória de Deus, foi tão forte que ela repousou, que ela descansou. E quando ela descansou, imediatamente eu me sentei do outro lado dessa porta que era branca e eu adormeci, encostada nessa porta. E aí essa porta abriu. Quando essa porta abriu e eu caí, eu abri os olhos no hospital. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saiu das trevas para a luz, né? Voltei. Ali eu já estava com tudo pronto, já tinha patrocínios para ir pro Miss Mundial, ia pro Miss Universo, né? Pra Argentina, para os Estados Unidos. Pro Peru, para representar o Brasil. Uma carreira a todo vapor. Uma carreira a todo vapor. E aí eu disse, não quero mais. Entreguei os patrocínios e eu falei, agora eu me entrego para Jesus novamente. Meu Deus. Para que Deus venha me renovar. E ali eu comecei um propósito com Deus. Aonde Deus me renovou por completo. Onde eu jejuava todas as noites. Me restaurou, né? E eu subia no monte, tive experiências, voltei às minhas origens, aonde eu via fogo no chão. Glória a Deus. E eu falo assim para as pessoas, tem muitas pessoas que não sabem dessa experiência. E eu subia no monte, eu via gravetinhos pegando fogo no monte. E eu me lembrei que essa era a verdadeira essência, onde eu cresci assim. Isso. Era isso que estava te faltando. Era isso que me faltava. E eu falei, Jesus, eu não quero mais a vaidade desse mundo. Porque você não tinha abandonado Jesus, mas tinha perdido a essência. Os princípios. Eu sempre falo sobre isso. Os princípios. De onde Deus te tirou? Como foi a sua história antes, né? Porque hoje a gente vê pessoas tão mudadas, né, Paulo? Sim. E a modernidade tem roubado a essência. Então, não importa se você tem dinheiro, tem casa, mora no meio dos grandes, você não pode perder a essência, né? Ser você. E é isso que estava te faltando, porque você já estava se perdendo. Estava ficando vaidosa, orgulhosa, nas passarelas, na fama, ganhando dinheiro. E foi quando Deus falou, chega, agora eu vou tratar com você. Porque o teu chamado é meu, né? E ali naquele hospital já praticamente caso perdido. Porque você estava com uma infecção generalizada e os médicos falaram que já estava tomando todo o seu corpo. Todo o corpo. Foi quando ali você fez um voto ao Senhor. Agora eu largo as passarelas, largo a fama e vou servir a Deus. Foi e isso, algo Paulo? de impressionante que me chamou muita atenção é que eu era uma moça muito vaidosa. Muito mesmo. E ali, quando eu saí,
daquela situação, que eu lembro que eu me levantei e fui pro banho. Porque eu estava ali há 4 dias internada, sem banho. E eu me levantei, né, meu cabelo molhado, e aí eu olhei assim pra minha mãe e falei assim, mamãe, esse cheiro é meu. Meu Deus, que testemunho forte, aleluia. E aí a minha mãe falou, Paulinha, Tava até com mau não cheiro. pensa nisso agora. E ali eu Só falei agradeça assim, a Deus, Senhor. você abriu os E olhos. eu falei, Senhor, eu não sou nada. Você tava praticamente em coma, né? Tava em coma. Tava em coma. E eu falei assim, a minha vaidade não era nada. Glória a Deus. Os meus perfumes não eram nada. Glória a Deus. A minha vaidade, A minha fama, a maquiagem, passarela, a nada. fama. Nada eu falei, tinha proveito. exatamente, eu senti o meu próprio cheiro. Quando eu senti, eu falei, eu não sou nada. Meu Deus, que forte. E ali a minha mãe me deu banho, assim, chorando, me abraçando, lavando meu cabelo, não esqueço essa cena. E até a água que caía em mim, eu agradeci a Deus, pela nova chance, a oportunidade de sentir né? aquela água ali no meu Glória corpo, a Deus. de poder me limpar, me lavar, Aleluia. de engolir novamente, porque Glória a Deus. eu estava com muita dificuldade. Pena que o nosso tempo é pouco, Ai, eu queria te ouvir muito, mas eu não posso deixar de falar agora. Muito. Como foi que você decidiu cantar e gravar um CD tão lindo e compor? Amém. Foi depois desse encontro com Deus Não, novamente? essas canções eu já tinha. Já tinha. Já. Quando você morava em Minas, Quando eu era morava em adolescente. Minas, eu sempre escrevi. Tá. Sempre E tive você um guardou caderno. as canções. Guardei porque eu tinha vergonha. Certo, meu Deus. Eu tinha vergonha. Eu falava, imagina que eu vou cantar esse louvor aqui. Então, é de intimidade minha. Certo. É como se eu estivesse falando uma verdade para as Minha pessoas. amor, não vou parar. Que lindo, cada tema Sim. lindo, né? Espírito Santo. Espírito Qual foi Santo. dessa música aqui que marcou você em algum momento dessa trajetória que você viveu? Espírito Santo. Espírito Santo. Essa é uma música Que que marcou a minha vida. Glória a Deus. E é uma música, assim, que tem gerado muitos testemunhos. Então você pode... Em todos os lugares Então a que eu pessoa vou. quer ouvir agora, pode ir lá no YouTube, no seu canal? Tem Não, lá? ainda não. Ainda não? Vai Na ter, nas verdade, eu plataformas. lancei esse Ah, tá. CD no programa do Raul Gil, Ai, que lindo. com a canção Espírito Santo. Certo. Pode acessar o meu site, que é o www.paulafalcão.com.br. Ótimo. A pessoa vai assistir você cantando Sim, assim? Ó. vai assistir. Ótimo. Tá. E no nosso site, que é www.radiosalomão.com. E aí tem um acesso lá, você Ai, que entra e benção, vai conferir Paulo. o vídeo. Então, como foi que você decidiu gravar um CD? Depois que você tinha canções, na adolescência você cantava na igreja, e aí como Cantava foi? na igreja, e aí eu peguei essas canções e meu irmão sempre falando. Porque o meu irmão, Que lindo. ele produz, É produtor. ele sempre trabalhou, sim, Com ele música. toca, sempre trabalhou Ai, com que música. benção. E ele falava assim, Paulinha, o seu ministério é de louvor, e ele bravo, Glória meu a irmão, ele é mais Deus. novo, mas ele sempre falava, o seu ministério é de louvor, é de louvor. E Você eu ia falava, brilhar, não nas passarelas exatamente. para desfilar, mas brilhar para Jesus. Amém. Ganhando glória a almas para Deus. Jesus através da sua voz. E eu falava, ah não, imagina, eu sempre fui assim, né? Falava, ah não Aí é você tomou a isso. decisão. Vou E aceitar. aí eu tive um encontro com Deus, mais um encontro com Deus na madrugada. Como foi Uma essa experiência. madrugada? Eu orei, deitei e tive um sonho que eu estava com o microfone. Glória Tinha a Deus. muitas pessoas, Uma multidão. multidão, Você cantando. e eu cantando. Aleluia. E eu cantava louvores que eu já conhecia, mas ao mesmo tempo não conhecia. Sim. E aí Deus disse que Ele ia colocar louvores na minha boca. Eu ouvi a voz do Glória Senhor. a Deus, que lindo. E aí imediatamente eu peguei, fui Aí na minha tomou a decisão, gaveta. agora eu vou gravar. É, Porque Deus te mostrou, né, Paula? Deus me mostrou. Que lindo. Então esse CD tem poucos meses que foi lançado. Tem poucos meses. É. Tem Paula, 3 meses. Você tem um sonho? Qual é o sonho que você tem? Porque a gente tá Olha. com um finalzinho, que pena. Foi tão bom bate-papo. Meu sonho, de verdade, é cuidar de coisas direcionadas ao reino. Glória a Deus. Cuidar de crianças que são Amém. carentes, Que lindo. que sofrem, meninas que sofrem abuso sexual na infância, que são espancadas pela família, meninos Então você tem um também. ministério infantil. Exatamente. Você é uma E missionária? Eu sou uma Você missionária. foi ungida missionária? Eu fui ungida Por qual missionária. igreja? Na igreja Assembleia de Deus Jardim Aliança, Ai, do que pastor lindo. Davi Bispo. Glória a Deus, que benção. Então hoje você é uma missionária, vive para o reino. Vivo pro Você reino. ministra a palavra Eu também? ministro também. É? Inclusive eu tenho um programa de rádio. Fala um pouquinho do seu programa. Agora a gente falando aqui, se você me permitir. Claro, por pastora. favor. Na 98.1 FM,
de 10 às 11 horas. E na 105,5 FM também, de 9 ao meio-dia. Glória a Deus. 3 horas na rádio. Que, Todos inclusive os eu dias? quero levá-la, pastora. Amém. Vai ser um Em prazer. nome de Jesus, Vamos vai ver. abençoar os ouvintes. Com certeza vamos estar marcando para ir lá. Amém. Tem mais algum recado, algo que está no seu coração, que você gostaria de falar nessa câmera, para todos que assistem este programa em casa com Sandra Lima, Paula? Olha, eu quero dizer pra você que se você sofreu alguma rejeição algum dia na sua vida, se você se importa com aquilo que as pessoas têm falado sobre você, eu quero te convidar a conhecer o nosso Rei Jesus, ao nosso Mestre, que é amor, que é consolador, que é o fogo que vai preencher o vazio que existe dentro do seu coração. Nele você encontrará o amor verdadeiro. Então, esse é o recado. E para você que é moça, sonha mesmo em ser modelo, em ser Miss, tem um ministério aqui de adoração, de missões, que vai completar a sua vida muito mais do que toda essa vaidade que a mentira mesmo prega para jovens aí fora. Então, vem conhecer Jesus, você será muito feliz. Glória a Deus. Que recado maravilhoso. Porque às vezes está faltando algo, aí a pessoa começa a buscar em algumas outras coisas, que na verdade esse algo que está faltando é a presença do Espírito Santo, é você estar no centro da vontade de Deus. Então, assim como Deus fez na vida da Paula Falcão, que foi uma experiência muito forte que ela teve, hoje ela está no centro da vontade de Deus, está uma mulher feliz, realizada, né? Linda, realmente com o brilho do Espírito Santo de Deus, continua linda, né? Nas passarelas, sim, da presença de Deus, querendo almas para Jesus e fazendo aquilo que Deus o chamou, né, Paula? Então eu quero agradecer a você, tá? Por ter aceitado o convite da nossa produção. Eu é que agradeço. Eu estou muito honrada de tê-la aqui comigo, no Em Casa com Sandra Lima. Eu quero agradecer toda a minha equipe de produção, toda a minha equipe de assessoria. E eu quero que você, nessa câmera, Paula, dê então o seu contato para a agenda, você que ministra a palavra, testemunha, ainda louva com um lindo CD, que é um CD independente, né, Paula? Sim, independente. Todas com suas Louvores composições, autorais. louvores lindos e ungidos. Qual o seu contato, Paula? O meu Instagram é @paulafalcãooficial. Você pode acessar o nosso site também, que é www.paulafalcão.com.br, e o meu contato é 011 997464003. Deus abençoe sua vida. Será uma honra, um prazer ministrar a palavra de Deus e adorarmos juntos ao nosso Mestre, ao nosso Rei Jesus, que é digno de toda honra e toda glória. Beijo pra vocês, pastor. Obrigada. Obrigada, linda. Paula, que é uma missionária, Amém. cantora, compositora, casada, bem casada, uma Verdade. mulher de Deus que está apta para estar no seu evento. Em nome Deus de abençoe, Jesus. obrigada por ter Obrigada, vindo, foi muito bom ter você aqui e até o próximo programa Em Casa com Sandra Lima. Deus abençoe, até o próximo programa.